Graças a Deus. Quero convidar você a fazermos uma oração nesse momento, a buscarmos a face de Deus. Bom dia, Isma. Vamos orar então, buscar a face de Deus, crendo que Ele está aqui no meio de nós e que já iniciou o dia nos presenteando com Ele mesmo, com a sua presença. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Bom dia, Jason. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos vocês que estão chegando aí. Vamos orar então. Senhor, nós lhe rendemos graça, lhe rendemos, Senhor Deus, todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, o nosso físico, Senhor. Rendemos a Ti, entregamos a Ti nessa manhã, mais uma vez, mais um dia. Senhor, engrandecemos o Teu nome no dia de hoje, nessa quinta-feira. Obrigado, Deus, por essa quinta-feira. Obrigado por esse tempo maravilhoso onde podemos nos achegar a Ti primeiramente. Obrigado, Deus, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. O nosso espírito está sendo edificado pelo Teu Espírito Santo. E nessa manhã lhe damos bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, trabalha em nós, opera em nós, conforta o nosso coração, edifica a casa que somos nós, para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos então viver nesse dia na certeza de que primeiro Tu estás conosco, de que o Senhor ministra o nosso coração e que o Senhor nos conduzirá a pastos verdejantes, em nome de Jesus. Eleva os nossos pensamentos a Ti nessa manhã, coloca os cativos a Ti, Senhor, e que tudo aquilo que é bom, amável, puro, de boa fama, com louvor, virtude, ocupe o nosso pensamento. E que, Senhor, praga nenhuma chegue à nossa tenda. E que o Senhor seja, Deus, aquela sentinela, o guardião do nosso coração, para que, Senhor, possamos receber na certeza de que Tu estás no controle, tens o domínio das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Gus. Tudo bem? Ó, o povo chegando aí. A Liliane, a Nilce. Bom dia. Bom dia, bom dia. O pastor Dagmar estava assistindo de ontem. Fábio Esteves, bom dia. A Raquel. Bom dia, amados. Bom dia a todos que estão aí, todos que estão chegando. Eu quero começar esse momento compartilhando com você um salmo especial. Ele é especial porque sabemos que no livro de Salmos, os 150 salmos, a maior parte deles é escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas há um salmo escrito por Salomão, que é o Salmo 127. E ele é dividido em duas partes. A primeira fala de um assunto que é o que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. Quero compartilhar algo da parte do Senhor. Bom dia, Tati, tudo bom? Saudades de você, mulher de Deus. O Stuart, bom dia, Stuart. Sejam todos muito bem-vindos. Então, no Salmo 127, a primeira parte que nós encontramos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E eu quero lembrá-los que Salomão foi aquele quem construiu o templo de habitação do Senhor. Davi, o rei Davi, seu filho, tinha no coração um desejo muito grande de construir a casa de Deus. Ele achava um absurdo morar de certa forma, uma casa edificada de pedra e ao lado ter o tabernáculo como casa de habitação de Deus. Então, ele juntou as riquezas que ele tinha, Davi ainda, e foi se preparar para edificar uma casa maior do que a dele para Deus. E Deus disse: não faça isso.
As suas mãos são mãos sujas de sangue, você é um guerreiro, você é um homem de batalha. Então prepare tudo aquilo que eu vou lhe ensinar para que o teu filho possa então edificar a minha casa. E aí Salomão inicia o seu reinado pedindo de Deus sabedoria, conhecimento para conduzir o povo a lugares de vida, de prosperidade. E já na sequência, então, Salomão começa a edificar o templo de Deus, né? E nós conhecemos muito o templo do Senhor, o templo de Jerusalém, como o primeiro, né? Como o templo de Salomão, porque Salomão, filho de Davi, ele então vai edificar o templo do Senhor com todos os detalhes, com todas as riquezas, com todas as diretrizes que Deus já havia dado a Davi, e Davi então havia repassado esses projetos para Salomão. Então, quando Salomão compõe o Salmo 127, ele não é um homem que compõe como um leigo na construção, mas ele compõe como um mestre de obras, como um homem que sabe muito bem o que é edificar uma casa. E ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí ele dá um segundo exemplo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela ou os guardiões, em vão vigiam os guardiões. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que coisa mais linda, né? Que coisa maravilhosa nós sabermos que ele dá aos seus amados enquanto dormem. E ele nos traz também o entendimento, que é o principal, que o Senhor é o primeiro a edificar a casa. Ele é o primeiro a edificar o nosso coração, trazendo aqui agora para uma amplitude no nosso coração, né? É o Senhor que edifica. É o Senhor, quando nós permitimos, quando nós damos a Ele a chave do nosso coração, quando nós abrimos a porta do nosso coração, como lá em Apocalipse, Jesus, por meio de João, nos ensina, né? Que Ele está à porta e bate, se nós abrirmos, Ele entrará e preparar para nós um banquete. Então, quando nós permitimos o Senhor edificar primeiramente o nosso coração, nós então trabalhamos como cooperadores. Agora eu quero voltar alguns salmos para trás, eu quero ler mais uma passagem para você. Lá no Salmo 118, no versículo 22, há um texto profético falando a respeito de Jesus. E esse texto ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, e aqui já estava sendo estabelecido de forma profética que Jesus viria e que os seus o rejeitariam, ou seja, o próprio povo hebreu que aguardava o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, veio a rejeitar o próprio Cristo, né? Nós sabemos dessa história e ele então é rejeitado. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegraremo-nos nele. Ou seja, voltando para o Salmo 127, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor, ele não somente conduz a obra do nosso coração como aquele que traz o amparo dessa construção, como também oferece a matéria-prima para essa construção, a matéria principal, que é a pedra angular, o seu próprio Filho. Ou seja, Deus Pai quer edificar uma casa, a própria humanidade, eu e você. E imediatamente, agora, na sequência, nós vemos Jesus como a pedra angular, a matéria-prima fundamental e principal nessa construção.
É muito interessante que, se você for estudar um pouquinho mais a respeito da pedra angular, era uma pedra de esquina, uma pedra que fazia a junção de interseções de parede. Uma pedra que, de todas as pedras que eram lavradas, pedras que eram naturais, era a única pedra que era lapidada e preparada para um encaixe fundamental na obra. Quando você vê um templo, que é muito provavelmente Salomão escrevendo isso baseado na sua experiência de construir o templo, a casa do Senhor, você percebe, ou os historiadores descobriram, os arqueólogos descobriram que essa pedra angular, essa pedra de esquina, por ser uma única pedra talhada, era o lugar onde se esculpia, se entalhava o nome do arquiteto, do engenheiro da obra. Olha aí, este é o meu filho em quem me comprazo. Palavras de Deus que vêm do céu quando Jesus ele é batizado e ele inaugura o seu ministério. E nesse momento, ali naquela pedra que está entalhada, a pedra diferencial, a matéria-prima pela qual Deus resolve edificar a sua casa em mim e em você, Cristo Jesus, né? Representando essa pedra angular, este lugar de fundação, firme fundamento. Nós então temos o privilégio de termos o Deus Pai edificando em nós a pessoa de Cristo, e nós, como cooperadores, então, vivemos essa vida de descoberta em Cristo Jesus para estarmos cada vez mais próximos de Deus Pai. Então, quando Salomão está escrevendo isso de forma já profética, Salomão não havia conhecido a respeito de Jesus, a não ser aquilo que os profetas haviam declarado e profetizado e apontado para Cristo, né? Mas eu e você que estamos nesse momento, um ano aceitável do Senhor, um momento de vivermos a verdade de Cristo nas nossas vidas. Temos o privilégio de termos a revelação de toda a história de projeto do céu para a humanidade. Ou seja, nós sabemos que Deus criou o homem, nós sabemos que o homem caiu, nós sabemos que Deus não deixou de amar a humanidade, nós sabemos que profetas anunciaram milhares e milhares de anos antecipadamente a respeito da pedra angular do Cristo Jesus, e agora Deus vem nos edificar por meio de Cristo Jesus como matéria-prima dessa fundação, para que eu e você sejamos agora esse templo que o Senhor Jesus mesmo disse que ele destruiria em 3 dias e reedificaria. Eu e você, a casa favorita de Deus, temos o privilégio de lermos hoje um texto de 4.000 anos atrás, de Salomão, onde ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E podemos ser consolados de que estamos sendo participantes dessa obra sobrenatural, celestial, que não é feita de tijolos, não é feita de matéria-prima de Torre de Babel, não é feita de matéria-prima feita por mãos humanas, mas é feita de material celestial, divino, santo, puro, agradável. E eu e você podemos começar o nosso dia sabendo que estamos em obra, e essa obra é conduzida pelo próprio Deus, usado de matéria-prima o próprio Cristo. Então, que eu e você possamos nos alegrar, e é por isso que lá onde eu li no Salmo 118, quando a revelação vem de que Jesus viria a ser a pedra principal, no versículo 24 está dizendo, versículo 23, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegraremo-nos nele. Deixa eu dizer algo a você nessa manhã. Este é o dia, essa quinta-feira, é o dia que o Senhor fez. Alegraremo-nos nele, regozijemo-nos nele. Recebamos essa verdade no nosso coração
como fundamento, Cristo Jesus, a rocha, a pedra principal, onde Deus inicia essa edificação. E nós, então, quando nos inclinamos na santificação, nos tornamos cooperadores dessa obra maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Então, que nós possamos, cada vez mais, entendermos essa realidade, essa grandeza. Eu e você somos aos olhos de Deus muito mais nobres e muito maiores do que o próprio templo de Salomão. Como assim, pastor? É verdade, porque no templo de Salomão nós encontramos pedras feitas de pedras criadas e extraídas do solo. Agora, quando o Senhor, o edificador, olha para mim e para você, a pedra que ele encontra em mim e em você é o sangue do Filho dele que foi vertido na cruz. Quando ele olha para mim e para você, não só como obra-prima, como obra de excelência, a obra do sexto dia, a obra que foi muito boa. Não somente isso, não somente a transformação do barro por meio do ruá, por meio do fôlego de vida, por meio do Espírito Santo, mas ele encontra em mim e em você a pedra angular, a marca de Cristo Jesus. E quando ele olha, ele não somente diz ao seu Filho Cristo Jesus, eis o meu Filho em quem me comprazo, mas ele vem entalhado no nosso coração a mesma frase, eis o meu Filho em quem me comprazo. Eu e você, filhos de Deus, cheios das impressões digitais de Cristo Jesus, cheios da marca do Cordeiro Imaculado que tirou o pecado do mundo, eu e você podendo desfrutar dessa revelação nesse dia, em nome de Jesus, que nós tenhamos a convicção de que esta matéria celestial habita em nós e que nós possamos celebrar isso no dia de hoje. Isso é bom demais, amados. Isso é bom demais. E aí então, entendendo esse momento, entendendo essa revelação da história, eu e você, templos do Espírito Santo, podemos entender que ainda que estejamos em obras, ainda que façamos o nosso melhor, Deus sempre irá nos surpreender. Como assim? Está escrito aqui, olha lá. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ele o dá enquanto dormem. Ou seja, a gente ainda que esteja dormindo, ainda que nós estejamos desatentos, o Senhor continua edificando as nossas vidas por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós possamos receber essa revelação no dia de hoje e começarmos o dia desse jeito, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o grande construtor, não somente o arquiteto, porque o arquiteto muitas vezes é aquele que projeta, entrega o papel e uma outra pessoa vai executar. Mas o nosso Deus, ele não é só o arquiteto, o nosso Deus é o construtor. É aquele que edifica a nossa casa, é aquele que pagou o preço para ser também a própria matéria-prima, e é aquele que vem como auxiliador também, a terceira pessoa da Trindade, para ser ali aquele que está ajudando a edificar a nossa casa. Ou seja, a Santa Trindade está comprometida com a edificação do nosso coração. A Santa Trindade está comprometida com a edificação do nosso coração, desde o início da humanidade, desde a criação do homem. E ainda que o homem trilhou caminhos de individualidade, ainda que o homem tenha trilhado caminhos de egoísmo, eu e você, ainda que nós estejamos ainda aprendendo muitas coisas, eu quero dizer a você nessa manhã, baseado em tudo isso que nós falamos, a Santa Trindade está intencionalmente linkada, conectada com as nossas vidas, tentando edificar, ou melhor, edificando essa casa, esse novo templo que somos eu e você. O Pai como construtor, o Cristo como a pedra principal e o Espírito Santo como o auxiliador dessa obra. Então que eu e você possamos nessa manhã nos entregar por essa obra, nos entregar
para a edificação dessa obra, sermos como o barro mole nas mãos do oleiro, sermos como aquele que permite essa edificação, em nome de Jesus. Amém? Eu quero então convidar você a um tempo de adoração. Eu quero convidar você para esse tempo. Amém, Rosi. Lapida, Senhor, para parecermos contigo. Continua nos lapidando, Senhor. Continua nos edificando. Continua operando de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Vamos reconhecer a sua grandeza essa manhã. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Olha aí, ó. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos do começo, declarar que ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, vieste à terra, Senhor. A alegria de toda a terra, até daqueles que não te conhecem ainda. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que bate a porta do nosso coração hoje e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
céu. Oh Senhor, Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu. E nós, Senhor Deus, reconhecemos isso nas nossas vidas no dia de hoje. Reconhecemos a Ti, Deus Pai, como construtor. Reconhecemos a Ti, Cristo Jesus, o próprio pavimento dessa construção. E a Ti, Espírito Santo, como auxiliador de toda boa e perfeita obra. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Se prostra, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer todos os dias e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia. Não está acabando não, Rosê. Está começando, querida. Está começando. Nosso dia está começando. Esse dia está começando. Que você possa fazer da tua casa esse altar, esse canteiro de obra, que você possa fazer da tua casa um grande canteiro de obra espiritual, que você disponibilize a luz, a água espiritual, né, para essa obra, que você disponibilize o resto das matérias-primas, a pedra lavrada, bedume, tudo aquilo que precisa para essa obra, e permita com que o Espírito Santo te conduza, fazendo de Cristo essa pedra angular, a pedra principal, e que todo o resto possa ser então edificado por meio desse grande mestre de obras. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e um bom dia.